Edson, a igreja é para todos? Ou tem um Então, grupo de se, gente que da igreja não pertence? Como é isso para você? então, eu acho que a igreja é para todos na medida em que você, como eu falei, você é aquele grupo que se reúne em torno daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer, né? Então, numa certa medida, todos nós, entre aspas, né, eu vou usar uma palavra meio complexa, mas todos nós sofremos a ação de Deus em algum momento, né? Todos nós, Uhum. em algum momento, recebemos essa intervenção divina, às vezes, quer você queira, quer não, mas a gente sofreu essa intervenção divina na nossa vida em algum momento. Você percebeu, você teve esse contato com o divino, você teve essa interação com o divino em algum momento. Então, de uma certa maneira, a igreja é para todo mundo, né? É porque todos nós somos sujeitos dessa ação. Acho que talvez a única exceção é para aqueles que não creem, né? Não creem em Deus, não creem numa força externa, não creem numa intervenção divina, uma existência divina, aí talvez a igreja realmente não seja para eles. Bom, a gente está partindo do pressuposto aqui que a pergunta, assim, que às vezes tem um recorte, né? Aliás, o dia que virar recorte aí, eu vou falar, é porque eu subi na vida. O dia que eu vi alguém no canal, que olha só o que o Burjac falou, um dia eu me senti lisonjeado quando o meu irmão virou para mim e disse assim: Nossa, acontecendo tal coisa e o Burjac não falou absolutamente nada, silêncio. Eu falei, uau, alguém notou a minha ausência. Tô importante. Bom, eu te pergunto se a igreja é para todos, claro, o recorte é para todos aqueles que passaram pelo crivo do novo nascimento. Não, isso aí é sine qua non, acho que está muito claro nos evangelhos que a igreja é para os nascidos de novo. Os Nicodemos da vida, esse da Bíblia, é muito bem-vindo, desde que ele passe pelo novo nascimento, né? Isso me faz discutir um pouco, às vezes, as duas naturezas da igreja, eu acho que duas naturezas na vida do cotidiano da igreja local, que é a natureza de uma igreja orgânica, que é aquela que é formada por pessoas que vão se juntando, as portas estão sempre abertas, as pessoas vão ali frequentando, e aquela de natureza organizacional, que é aquela do Isso. CNPJ, que é aquela que você tem que se inscrever, que você tem que colocar o seu nome, que você acaba, para as igrejas que são congregacionais, tem as semi-episcopais, as episcopais que sejam, mas de qualquer forma, para a constituição de uma associação, você precisa fazer um arrolamento de membros. Então tem essa coisa da organização e da forma orgânica. Como é que funciona para você a presença dessas duas naturezas? É tranquilo? É uma coisa a ser discutida? A minha experiência, eu acho que ela vem primeiro dessa parte organizacional, dessa parte institucional, né? Porque eu cresci numa instituição, meus pais pertenciam àquela instituição, meu avô tinha sido pastor daquela instituição, então eu não experimentei de início esse grupo orgânico, né? Eu fazia parte de uma instituição, porque meus pais faziam, meu avô tinha feito parte, e aí eu cresci no meio disso. E eu acho que tem uma mensagem que não são todas, né, mas uma boa parte das igrejas carrega, que é essa confusão entre aquilo que é orgânico e aquilo que é institucional, né? Então você tem aquela ideia de que o CNPJ é o corpo de Cristo, né? E o CNPJ não é o corpo de Cristo, né? O CNPJ ele é uma necessidade administrativa, né, para que as coisas possam se organizar de uma maneira mais clara, né, que você possa ter uma conta bancária, que você possa ter uma lisura no processo administrativo. Então, o CNPJ ele é uma necessidade, digamos, da modernidade, né? Essa institucionalização das coisas é uma necessidade que foi surgindo, mas nem sempre foi assim, né? Você vê a Igreja do Novo Testamento, né? Não tinha CNPJ, não tinha nada, e não era uma instituição, né? E tem os problemas de não ser uma instituição. O problema de que, vez ou outra, o núcleo ali mais duro chamava Paulo, você explica aí o que está acontecendo, como assim? Como assim você foi em tal lugar e fez tal coisa, né? Quando é muito orgânico, as coisas acabam saindo do controle, vamos dizer assim, né? Quando é só orgânico, as coisas acabam saindo do controle. E isso gera uma ansiedade em quem está na liderança muito grande, né? E é uma ansiedade que tem a ver com controle, você quer controlar, né?
Mas essa igreja institucional, ela hoje, quem é líder faz com que você pense, né, ou querem que você pense que esse CNPJ, essa organização administrativa, ela é a vontade de Deus e ela é a expressão da vontade de Deus e ela é o plano de Deus e ela é a única verdade de Deus, né? E aí, infelizmente, isso acaba minando, na minha opinião, acaba minando muito essa organicidade do que é ser igreja, né? Que é o que você falou, que as pessoas se reunirem em torno de uma verdade, em torno de uma, de uma experiência com Deus, de uma necessidade e assim por diante, né? Então, muitas vezes a instituição mata o que é orgânico e a maior parte das vezes o que é orgânico desafia o que é institucional. O som não está saindo para mim, Burjac. Você aponta para uma situação que é verdade, essa confusão, porque a organização ela deve satisfação à sociedade civil, né? Quando você tem que fazer a sua declaração do imposto de renda, dizer quem são as pessoas que estão recebendo recurso ali, lisura e transparência nas suas transações Que econômicas. são coisas importantes, isso é muito importante para não ter o uso do evangelho como mecanismo de riqueza. Mas, enfim, isso é um outro papo, mas é Não, importante. e é uma maneira de educar a sociedade, dizendo, olha, é possível cumprir as leis. Você pode questionar, por isso tem os recursos, tem um judiciário para isso. Você pode até trabalhar para que as leis possam ser modificadas. Não tiro o mérito da sociedade civil se organizar em relação a isso, vai fazer de coisa justa ou injusta, é uma coisa que a gente pode pensar depois. Mas é muito importante esse posicionamento da organização e da prestação de contas, porque envolve recurso, e igreja envolve recurso e todas essas coisas. E a questão orgânica, e eu queria bater nessa tecla contigo, porque a vida orgânica da igreja, ela, na minha experiência, tanto no Brasil como fora do Brasil e assistindo isso acontecendo em alguns pontos do globo, ela está muito ligada e orbitando muito no lugar do culto, no lugar de culto, e não nas relações. Isso é o que eu vejo. Você acha que isso é real e o quanto isso atrapalha essa vida orgânica da igreja, que está centrada no lugar de culto? Não, isso atrapalha demais, né? Demais. A maior parte das pessoas elas se reúnem em relação ao culto. Elas querem um culto, elas querem um lugar onde elas possam cantar as músicas que elas gostam ou as músicas que elas querem gostar, e um espaço para ouvir uma boa mensagem bíblica. E eu não tiro a necessidade desse lugar, né? Eu também já precisei de boas mensagens, eu também já precisei ser pastoreado por um bom sermão, vamos dizer assim. Mas você, ao se tornar uma audiência, né, uma igreja que é uma audiência, que é um espetáculo, que é um lugar onde você vai para consumir, aí você perde esse caráter de igreja que é ser corpo, né? Que é você ter essa dinâmica de mãos e pés, de ação, né? De ação em prol das pessoas da própria comunidade, de ação em própria de ação em relação à sociedade civil, como você colocou. Então você perde um pouco essa característica de o corpo agir, né? Porque se você só consome o conteúdo espiritual, você não é corpo, né? Então, esse lugar que você colocou, eu acho que ele é hoje, mais do que nunca, um desafio, porque você tem uma quantidade grande de oferecimentos de culto, né? Então, você tem culto para todos os gostos, você tem culto para todas as necessidades também. E eu não julgo isso como algo negativo, mas aí você tem esse desafio de agora, ok, eu assisto esse culto, mas eu faço parte dessa igreja? Eu faço parte desse corpo? E a maior parte das vezes não, né? Com esse fenômeno da internet, muita gente eu sei que me assiste, mas muita gente faz parte do corpo da minha igreja? Eu acho que não. Quando você vai ver quem está envolvido diretamente, quem está engajado com as ações da comunidade, com as coisas sociais, com os desafios do instituto que a gente ajuda, com a ONG que a gente ajuda, ou vou usar uma expressão mais aberta, de abençoar a vida dos outros. Quando você vê as pessoas envolvidas nesse processo de abençoar a vida dos outros, quer seja esse outro da comunidade,
de fé ou da sociedade civil em geral, aí você vê que o grupo é bem mais reduzido. Então aí você percebe que, na verdade, não é todo mundo que está fazendo igreja ou que está sendo igreja, mas está consumindo igreja. Eu creio que é importante essa pontuar, eu quero te emendar uma outra pergunta. Dá para definir, ou você acha que é preciso hoje dar uma clarificar esses dois termos, audiência e membresia de igreja? Ah, As duas coisas sim, são sim, com distintas. certeza. São distintas, completamente distintas. Cara, se você pensar, vou usar o meu exemplo, né? Ok. Se você pensar em audiência, minha audiência é ótima. Eu sou extremamente grato pela minha audiência. Minha audiência é maravilhosa. Tem muita gente que consome o meu conteúdo, entendeu? Que assiste o meu sermão, que assiste, que lê aquilo que eu escrevo na internet. Enfim, muita gente. Agora, é óbvio que a esmagadora maioria dessas pessoas, elas não fazem parte da membresia da minha comunidade. E aqui eu acho que entram dois fatores importantes. O primeiro é uma igreja nova, é uma igreja difícil de ser construída porque essa expressão que eu vou usar, a galera da minha liderança vai me matar, mas enfim. Ela é uma igreja ainda em processo de se organizar, tá? Ok. Então ela não é uma igreja que está pronta, ela é uma igreja que está sendo construída. Então fazer parte de uma coisa que ainda está em processo de construção, algumas pessoas já não gostam tanto. Agora eu acho que tem uma outra questão que é uma questão que tem a ver com, cara, a palavra é difícil de achar uma palavra, então vou dar um contexto. Quando você consome um conteúdo, Burjac, você não assume aquele conteúdo. Ele não faz parte da sua identidade social. Certo. Ele não, você diria, é como se você dirigisse que não tivesse a montadora, o símbolo da montadora, o logo da montadora e nem nenhum tipo de adesivo que te identificasse, entendeu? Você tá ali livre, você não está associado. E, obviamente, eu sei que em relação a mim existem um monte de restrições. Então, tem gente de determinada tradição religiosa que se assume que quer fazer parte, é retirada da família, é Uhum. retirada de um grupo de pessoas e tal, Sim. perde profissão, perde amigos e assim, enfim. Então tem esse ingrediente, entendeu? Desse processo de audiência. Você não compra o pacote, você pode só Sim. aproveitar aquilo ali. Então acho que tem esses dois detalhes, né? É uma igreja em construção, ela não tem conforto de ser uma coisa pronta, então isso afasta algumas pessoas de serem parte da membresia. E tem esse outro contexto de que se associar a mim carrega de diminuição de relações sociais. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Até mais.